Amém, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de oração. Eu quero dar oportunidade para a gente começar. Para você, se você puder, ficar de joelhos e colocar sua vida na presença do Senhor durante um período. Logo depois nós vamos estar meditando num pequeno trecho da palavra. E depois nós vamos continuar intercedendo por muitas coisas que precisamos colocar diante do Senhor, amém? Se você puder, fique de joelhos, se não, sentado ou em pé, mas fique à vontade, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez juntos, reunidos debaixo do Teu nome, como igreja, Senhor, com esse propósito de intercedermos, de colocar nomes, pessoas diante do Teu altar. Deus, colocarmos a Tua igreja, colocarmos nosso ministério, colocar diante do Senhor os nossos pastores, obreiros, missionários, colocar diante do Senhor, Pai, o nosso Brasil, colocar diante do Senhor as nações, colocar diante do Senhor a nossa cidade, colocar diante do Senhor o nosso bairro, nossas famílias, ó Deus, e as nossas próprias necessidades. Senhor, nós dependemos tanto de Ti, nós precisamos tanto de Ti. Por isso, todas as terças-feiras, nos reunimos como igreja, nos prostrando, nos ajoelhando, colocando o nosso rosto diante do Senhor, a fim de colocarmos cada petição, cada oração, cada intercessão, cada clamor do nosso coração, termos a oportunidade de chorarmos diante do Senhor, termos a oportunidade também de testemunhar a nossa gratidão pelos Teus feitos por nós. Senhor, nós queremos Te louvar por todas as coisas que diz respeito à nossa vida, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, e a nossa vida, Senhor, por mais que a gente não enxergue muitas vezes, elas estão nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor cuida de nós. Como foi dito no domingo, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é aquele que nos dirige quando tudo está escuro, quando tudo está sombrio. O Senhor nos guia em situações difíceis. O Senhor sempre nos dirigirá. E quando sairmos, ó Deus, do lugar escuro, encontraremos o banquete do Senhor preparado para nós. Ó Deus, obrigado, porque eu sei que assim, ó Deus, é verdade, é fato, o Teu cuidado para conosco. Nessa noite, mais uma vez, queremos aprender a confiar em Ti, a lançar sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, a lançar sobre Ti, Senhor, todos os nossos medos, a lançar sobre Ti, Senhor, todas as questões do nosso coração, que por vezes não encontramos resposta. Ó Deus, queremos nos alegrar em Ti, Senhor, mesmo quando aparentemente, Senhor, não há motivos para festejar e para se alegrar. Mas nos alegramos em Ti porque é em Ti e não nas circunstâncias. Porque sabemos que Tu és Deus fiel, Tu és Deus amoroso, Tu és Deus companheiro, Tu és aquele que nos acompanha, Senhor,
está sempre do nosso lado, nos ajudando e nos orientando. Derramamos o nosso coração diante do Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Derramamos o nosso coração. Tu que conheces, ó Deus, tudo de nós. Tu conheces os nossos pensamentos. Tu conheces as palavras mesmo antes de chegar à língua. E o Senhor nos cerca pela frente, por trás, pelos lados, por baixo, por cima. O Senhor é aquele que nos cerca, que nos acolhe em segurança. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado pelas respostas de oração que o Senhor tem, ó Deus, dado a nós, ao nosso clamor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Tua bondade é eterna. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Nós vamos ler 2 textos bíblicos hoje, mas eu vou falar bem pouco para a gente orar mais mesmo. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, primeiro texto que nós vamos ler, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 6. Primeiramente, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Eu vou ler na versão NVI. A versão dos irmãos vai estar um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A partir do verso 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou repetir mais uma vez. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos está em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Apenas o versículo 12. Efésios 6, versículo 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Esses dois textos, tanto o de Coríntios quanto o de Efésios, está nos chamando para lutar não com as armas humanas. Aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que, embora nós vivemos como os homens, nós não devemos lutar segundo os padrões humanos. Lá em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Embora a gente sabe muito bem, e a gente não pode desprezar que os homens são maus, os homens são pecadores, e a gente não pode ficar atribuindo os erros que os homens cometem ao diabo. A gente não pode tirar a responsabilidade dos homens, dos seus erros, dos seus pecados. Mas também a gente não pode esquecer esses versículos que diz que há uma influência também. Há forças ocultas, há força das trevas operando, e essas forças, elas se aproveitam exatamente do pecado dos homens. Inclusive, há um texto em Apocalipse que fala que Satanás era a antiga serpente, e no futuro ele vai se tornar um dragão. E de acordo com os teólogos, por que no início ele era uma serpente e no final ele vai se tornar um dragão? É porque ele se alimenta dos fracassos, dos erros e dos pecados dos homens. E ele se fortalece cada vez mais quando nós fraquejamos, quando nós não respondemos a Deus, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não reagimos a Deus, então eles se fortalecem. E nesse texto de 2 Coríntios é interessante, porque ele diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então as armas que nós vamos lutar não devem ser as armas humanas. Por exemplo, se alguém se levantar contra você, você não pode usar da mesma arma, se levantar contra a pessoa. Segundo o Evangelho, nós devemos orar por ela. Nós devemos lutar em oração, para que essa pessoa seja transformada e as forças malignas que alimentam essas pessoas sejam repreendidas. Então as armas são as armas da oração, da intercessão, as armas da bênção que todos nós devemos ter, porque nós não somos chamados para amaldiçoar ninguém, seja quem for. Nós somos chamados para abençoar. E no versículo 4 ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu não sei se você já percebeu, na minha vida, muitas vezes, às vezes eu estou orando, e parece que a minha oração tem uma carga pesada, muito forte, parece que tem uma muralha, né? Já viu aqueles filmes que alguém está cercado por muralhas e os muros começam a se mover e apertá-lo e a cercá-lo,
e vai apertando, apertando, e ele precisa encontrar um mecanismo para parar aquilo, para ele ser livre e não ser esmagado. Em alguns momentos de oração eu me sinto assim. Eu sinto que alguma coisa está querendo me esmagar e querendo me impedir de continuar orando. E é aí que eu uso os recursos espirituais e clamo ao meu Senhor e digo: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, eu preciso das armas poderosas do Senhor para destruir essas fortalezas, para destruir essas forças que querem me oprimir. E tive muitas experiências desse tipo. E o segredo, quando isso acontecer, é orar até que essas forças se vão. E agora, no versículos 5, diz o seguinte: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui tem outro aspecto. Quem aqui estava orando, falando com Deus, e de repente pensamento de blasfêmia contra Deus começou a chegar na sua mente? Comigo já aconteceu várias vezes. Pensamentos contrários à verdade sobre Deus. E esse versículo está dizendo exatamente isso, que as armas que nós temos em Deus são poderosas para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus que temos, que já foi revelado a nós. Mas essas forças tentam jogar sobre nós pensamentos como se fosse nosso, blasfemando, desconfiando daquilo ou das verdades sobre Deus, do conhecimento que nós temos sobre Deus pela sua palavra. E ele diz que destruindo todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, aí ele diz, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então é uma luta aqui, a argumentação contra nós, contra o conhecimento de Deus. E aí o que nós devemos fazer? Levar cativo, ou permitir que Deus capture e prende a nossa mente, os nossos pensamentos, para que sejamos, aqui dentro, obedientes a Cristo, e não ceder aos argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então eu não me preocupo com os demônios que agem externamente. Esses demônios que agem externamente, eu não me preocupo com eles. Mas os demônios mais difíceis de lutar são esses que começam a querer minar a minha fé, fazer-me questionar sobre aquilo que eu já sei sobre Deus, que eu já conheço sobre Deus, e aí então pecar contra esse pensamento, essa revelação que eu já tive de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu digo para o Senhor: Senhor, a minha mente é tua, a minha mente é consagrada a ti, leva cativo os meus pensamentos, prende a minha mente em ti, Senhor, para que eu seja obediente a Cristo. Estão entendendo, irmãos? Por isso que lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue,
mas contra esses poderes, contra esses dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que só são vencidas com as armas certas, com as armas poderosas que nós temos em Cristo Jesus, que não são armas humanas, não é argumentação humana, não é ações humanas, são as ações poderosas em Cristo. As armas que nós temos: oração, jejum, humildade, e tantas outras coisas que nós temos disponíveis na palavra de Deus para vencer o inimigo. A própria palavra, como Jesus venceu Satanás no deserto, a própria palavra. Amém? Então, esses dias eu estava orando pela igreja, orando pelos irmãos, e confesso que foi uma guerra, uma luta. O diabo tentando trazer pensamentos que eu sei que são contrários àquilo que o Senhor já falou, já revelou para nós. Falei, não, espera aí. E a luta intensa. Você chega a ficar cansado, fisicamente, sofre no corpo. A luta espiritual que você está travando contra essas forças malignas. Então a nossa mente deve estar sempre consagrada ao Senhor, né? Você não pode ir para uma luta dessa em oração pensando na novela do dia, né? Pensando em coisas desta vida. A luta espiritual, irmãos, é uma coisa séria, é uma coisa muito séria, e nós precisamos aprender a lutar corretamente. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos orar por isso agora. Nós vamos orar por nós e por toda a nossa congregação, por todos os irmãos da igreja Tessalônica aqui, em outros lugares, para que Deus nos ajude nesses últimos tempos, tempos difíceis, como diz Paulo em Timóteo. Nós precisamos aprender a lutar, aprender a usar as armas que nós temos, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas forças que tentam nos apertar, nos pressionar. E nós precisamos lutar contra esses argumentos, pensamentos que querem fazer que a gente desconfie daquilo que nós já recebemos como certeza em Deus. Amém? Levante as suas mãos para os céus e vamos orar juntos por isso agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos teus filhos, ó Deus, aqui em Uruguaiana, ó Deus, em todos os lugares onde a tua igreja se reúne. Deus, em nome de Jesus, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra as forças espirituais do mal, contra as forças das trevas que se levantam, Senhor, contra nós, ó Deus. E a nossa luta não é contra os homens, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o principado, potestade, dominadores e forças do mal, Senhor, que atuam nas regiões celestes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nos apropriar das armas que são poderosas em Deus para destruir essas forças que tentam nos pressionar, que tentam, Senhor, nos sufocar. Ó Deus, essas forças, Senhor, tentando trazer, Senhor, confusão em nossa mente acerca da tua bondade, do teu amor, do conhecimento que nós temos de Cristo Jesus.
Pai amado, em nome de Jesus, nós não abrimos mão, Senhor, de cada revelação, de cada conhecimento que nós temos recebido do Senhor, e isso é a nossa força. Isso, Senhor, que nos dará vitória contra Satanás e as suas astúcias ciladas, tentando nos prender, tentando nos amarrar, tentando nos destruir, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no poder que há na oração, no jejum, no amor uns pelos outros, na intercessão, na humildade, no coração quebrantado, numa vida rendida a Ti, Senhor. Um coração que louva, engrandece ao Senhor, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos apropriamos das armas poderosas em Cristo Jesus, para nos levantar contra essas argumentações malignas, contra essas ações malignas na nossa mente, nos perturbando, tentando trazer confusão, ó Deus, em nossa mente. Senhor, mais uma vez, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, por cada irmão dessa comunidade, ó Deus, a fim de que o Senhor possa, ó Deus, firmá-los, ó Deus, na rocha que é Jesus Cristo, e que eles não venham retroceder. Que eles não venham, Senhor, retroceder, mas que o Evangelho, ó Deus, possa produzir em cada um de nós, ó Deus, a vitória do Senhor, a vitória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelos pastores, pela liderança da nossa igreja. Deus, cuida da mente de cada um, cuida, Senhor, dos pensamentos de cada um, protege o Senhor de toda cilada, de todo ataque na mente, de todo ataque, Senhor, no pensamento. Senhor, que cada um tenha o capacete da salvação, protegendo, ó Deus, seus pensamentos, sentimentos e vontades, ó Deus, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor possa estar sobre nós, ó Deus, que a nossa consciência sobre a batalha espiritual, Senhor, esteja apurada, que sejamos sensíveis, que tenhamos discernimento de espírito, ó Deus. Por isso, distribui, Senhor, esse dom na vida da igreja, discernimento de espírito, ó Deus, para percebermos as ciladas malignas, ó Deus, contra nós, contra os Teus servos, contra a Tua igreja, contra a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não permita que tenhamos pensamentos carnais, mas sim, Senhor, ó Deus, que os nossos pensamentos estejam iluminados pela Tua glória, pela Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos encha, Senhor, da graça do Senhor, da glória do Senhor, do poder do Senhor, da vitória do Senhor. Que Satanás seja envergonhado, que Satanás seja vencido por cada um de nós, ó Deus, tanto na luta coletiva, como corpo, como igreja, tanto como a nossa luta individual, pessoal. Cada um, Senhor, ó Deus, tem tido a sua luta pessoal. Ajuda cada um, Senhor, ajuda cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o presbítero para a gente estar orando pelo Brasil, pelas eleições, está aí pertinho, orar para que Deus abençoe a nossa nação, abençoe esse país tão rico, mas muitos vivem na miséria, e isso é muito triste. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, que Deus possa trazer um avivamento sobre a nossa nação,
Que Deus venha trazer um despertamento, quebrantamento, transformações estruturais na vida da igreja, para que esse país seja tocado pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por esse objetivo, então, irmãos. Feche os olhos, curve a cabeça mais uma vez. Vamos orar juntos por este propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso e amado Deus, queremos entrar na Tua presença, amado Senhor, mais uma vez, como Tua igreja. Queremos nos colocar diante do Teu altar, diante da Tua presença, rogando, intercedendo por este país, por essa terra abençoada, pela nossa pátria, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos emprestou enquanto estamos aqui. Nós queremos, Senhor Jesus, colocar essa terra diante da Tua presença e pedir que o Senhor nos socorra em todos os sentidos. Estamos sendo afligidos, amado Deus, com a economia, estamos sufocados com tantos preços altos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma solução, que o Senhor possa nos dar o auxílio, em nome de Jesus. Sabemos que Tu tens cuidado da nossa vida, cuidado para que não falte nada, para que todas as coisas sejamos supridos, mas precisamos que o Senhor nos visite nesse sentido, para que não somente aqueles que creem em Ti, mas todos aqueles que fazem parte dessa nação possam também ser atendidos e abençoados pela Tua provisão, pela Tua ação poderosa nesse sentido, amado Deus, em nome de Jesus. Abençoa aqueles, Senhor Jesus, que nesse momento procuram um emprego e que já não enxergam uma saída, que já não enxerga uma fonte de luz, uma fonte de esperança. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, essa semana abrir uma porta maravilhosa, para que possa levar uma vida digna, ter o sustento da sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos as eleições diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna que tente se levantar contra, amado Deus, os Teus princípios, caia por terra. Toda e qualquer ideologia maldita levantada da força do inferno, não tenha poder sobre essa nação. Em nome de Jesus Cristo, sobre as nossas crianças, sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Levanta a Tua igreja, amado Senhor, para cumprir o seu papel, para influenciar, em nome de Jesus, para dar um norte, para dar um sentido, para dar um rumo, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos essas questões diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amado Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos seguir orando. Eu quero orar agora, junto com os irmãos, pelos pastores do nosso ministério. Tá bom? Vamos orar pelo pastor Edgar, pastor Alquimim, pastor Abelardo, pastor Carlos Arnaldo, pastor Jailson, pastor Anchieta, as pastoras, que eu não lembro o nome de todas elas, mas vamos orar por todos os pastores e pastoras do nosso ministério, inclusive eu e a pastora, o Celestino aqui, os obreiros, aqueles que estão na linha de frente. Vamos orar para que Deus dê vigor, força, sabedoria, amor pela obra, amor pelas ovelhas, amém? Levante as suas mãos, vamos orar com amor. Se você conhece um pastor sério também, que não é do nosso ministério, abençoe a vida dele agora. Vamos orar por todos eles agora. Senhor, nós queremos interceder, Deus, pelos pastores, presbíteros, anciões, ó Deus, obreiros, homens e mulheres, ó Deus do Senhor, ó Deus, tanto do nosso ministério como de outros ministérios, homens sérios, comprometidos com a Tua palavra, ó Deus, mas que por vezes são atacados, são, ó Deus, atingidos, ó Deus, quando não é neles mesmos, é na sua família. Ó Deus, nós oramos agora, Deus, por eles, pela esposa, pelo esposo, oramos, ó Deus, pelos filhos e filhas,
ó Deus, genros, noras, Deus, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pelos pastores lá de Goiânia, o pastor Edgar, pastor Alquimim, pastor Abelardo, pastor Carlos Arnaldo, as pastoras, as esposas, ó Deus, também os obreiros, ó Deus, que auxiliam ali no trabalho, os diáconos, ó Deus, os líderes de ministério. Deus, nós abençoamos os teus filhos, nós clamamos por eles, nós oramos também, Senhor, pelo Augusto Nicodemos, nós oramos pelo Hernandes Dias Lopes, pelo Jonas Madureira, ó Deus, por tantos outros pastores que têm, Senhor, lutado, Senhor, pelo Evangelho nessa nação. Nós abençoamos esses homens, protege-os, ó Deus, de toda a cilada, livra-os de todo o mal, Senhor, livra, Senhor, dos tropeços, das quedas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, nós oramos pelo pastor Anchieta, pelo pastor Jailson, pelo pastor Carlos Rézio, Senhor, suas esposas, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Deus, que o Senhor possa cobri-los, que o Senhor possa protegê-los, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo pastor Rubem, pela pastora Graciela, aqui em Libres, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, a eles, seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa família, Senhor, abençoa aquela igreja local, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha pastora que estaremos pregando lá no sábado, nos usa, Senhor, para abençoar aquela igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Quero chamar a pastora, e nós vamos orar pelos irmãos que estão precisando de oração. Aqui não está o irmão Pedro, mas temos que orar por ele, a irmã Mara. E eu quero chamar aqui, como é seu nome mesmo? Desculpa, querida. Nair, vem cá, Nair. A Nair vai representar a filha dela, a Juliana, que está passando por um momento difícil, e nós vamos clamar, e ela vai estar indo para lá para ficar com a filha. Então nós vamos clamar agora, vamos clamar juntos aqui para que Deus visite a vida da Juliana, amém? Vamos clamar. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Tu és o Deus que cura, Tu és um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E neste momento, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela vida da Juliana. Ó Deus, cuja mãe está aqui conosco, que a representa. Senhor Jesus, o Senhor possa visitá-la onde ela está neste momento. Ó Deus, se é do Teu querer, se faz parte da Tua vontade, Senhor, toca sobre ela agora e destrói esse câncer, em nome de Jesus. Porque nas Tuas mãos, no Senhor, está todo o poder. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus do impossível, e nós cremos no Senhor, e intercedemos pela vida da Juliana, Senhor. Deus, gera nela fé, ó Deus, que o coração dela possa olhar para o Senhor e confiar no Senhor. Nós a abençoamos agora em nome de Jesus, abençoamos toda a sua família, a sua mãe. O Senhor fortaleça, que o Senhor gere fé no coração dela também e de todos os familiares, Senhor. Oh Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, e mais do que isso, o Senhor atende conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar clamando pelos enfermos. Vamos lembrar agora do irmão Pedro, da irmã Mara, e vamos interceder também pela Laura, né, que está com um problema no pé, torceu o pé, que o Senhor possa restaurá-la. Pastor Paulo, né, com
esse problema na coluna, ainda hoje ele fez um outro exame. Nós cremos que o Senhor, Ele pode restaurar, amém? Então vamos clamar por isso agora, e se você estiver lembrando de mais alguém, né, mais alguém que a gente não saiba, nós vamos orar também. Vamos orar pela Samara, pelo Samuel, seu filhinho. Vamos orar também pelo Robson Oliveira. Sim, vamos clamar por ele também, o filho do Adir. Que o Senhor... A Elisa também, né? Irmã Elizabeth, nossa querida irmã, que vamos interceder então agora, todos juntos, vamos levantar nossas mãos e fale, vai orando, fale o nome e clame ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos também interceder pelo irmão Pedro, Senhor, que o Senhor possa tocar no seu físico, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a saúde dele, que o Senhor possa tocar, Senhor, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, Senhor, gere fé, força, Senhor, alegria no seu espírito, confiança no Senhor, que ele possa, Senhor, todos os dias levantar e olhar para o Senhor com esperança, com expectativa no Senhor, com alegria, Senhor Jesus, que o Senhor possa sustentá-lo, a ele, a sua esposa, Clarinda, ao Pietro, seu filhinho, em nome de Jesus. Como igreja, nós os abençoamos, Senhor. Oh, Deus, em teu nome também colocamos a vida da irmã Mara, da Samara, do Samuel. Deus, toca na vida deles, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Restaura a saúde. Oh, Deus, gera fé, Senhor. Toma a vida da Samara, Senhor. Dá ela força para buscar ao Senhor. Dá a ela, Senhor, perseverança. Dá a ela, Senhor Jesus, gera no seu coração a fé do Senhor. Ó Deus, e que ela possa te buscar, que ela possa ser encontrada pelo Senhor. Deus, nós oramos por ela, nós abençoamos a vida dela, a vida de toda a sua família, seu esposo, do Samuel, da irmã Mara e todos os familiares, Senhor, sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Colocamos também a vida do Robson. Deus, visita ele onde ele está agora. Ministra no coração dele, Senhor. Tem misericórdia da sua vida. Toca, Senhor Jesus, no seu corpo. Restaura, Senhor, a saúde. Ó Deus, que ele possa ser ministrado pelo Senhor. Que ele possa ser guardado pelo Senhor. Que ele possa ser abençoado pelo Senhor. Juntamente com toda a família, em nome de Jesus. Também oramos pela Laura, Senhor Jesus, que ela possa ter uma recuperação completa, Senhor, que ela possa ser abençoada e ministrada pelo Senhor, visitada pelo Teu Espírito, Senhor, juntamente com o seu esposo, Paulo, Senhor, abençoa o Arthur também, ó Deus, a Nilra, toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, colocamos diante de Ti todas as pessoas, Senhor, que se encontram enfermas, Senhor Jesus, que nós não sabemos, Senhor, que neste momento está necessitando de um toque do Senhor, de uma visitação Tua, Senhor. Aqueles que estão impossibilitados, Senhor, aqueles que estão sofrendo sozinhos, que necessitam, ó Deus, da visitação, da mão do agir do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Jesus, da vida de cada um e abençoá-los, Senhor. Oramos também pelos nossos vizinhos aqui. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós clamamos por salvação, por libertação, que a vida do Senhor possa, Senhor, chegar até eles, Senhor, que o Senhor possa ministrar nos corações, ó Deus, e atrai para o Senhor aqueles que já são Teus, Senhor, mas ainda não sabem. Ó Deus, revela nos seus corações, e que nós aqui possamos, como igreja, Senhor, ser luz, que nós possamos fazer diferença aqui neste bairro, para todas as pessoas, Senhor, que moram aqui em volta, que precisam de uma palavra do Senhor, que precisam de esperança e não têm, que precisam conhecer ao Senhor. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e para que sejamos instrumentos de salvação, de libertação nas Tuas mãos. Nós oramos assim, confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar
pelos nossos cultos, pela nossa escola bíblica. Quero aproveitar e orar pela viagem do Júnior e da Lisa. Vamos sair no sábado mesmo? Sábado de madrugada, né? Vamos orar para que seja tudo bem, tranquilo, não haja problema nenhum, tanto na ida como na volta. Amém? Vamos orar para que o Senhor abençoe a viagem também da Nair, né? Que Deus proteja, também guarde a vida dela. Amém? E vamos orar pela nossa escola bíblica, orar pelos irmãos, né? E para que Deus possa fortalecer cada um. Orar também pelas nossas finanças da igreja. Estamos precisando de milagre do Senhor, né? Precisamos que Deus nos abençoe nesse aspecto também. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar. Senhor, nós queremos orar pelos nossos cultos, ó Deus, tanto de terça-feira, a nossa escola bíblica, e também, Senhor, o nosso culto de domingo, ó Deus, as reuniões especiais, Deus, as visitas que fazemos, os cultos que fazemos nas casas dos irmãos. Deus, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua unção, pedimos que o Senhor nos dirija, pedimos que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, ó Deus, cada uma dessas reuniões, que o Teu Espírito Santo se manifeste, ó Deus, edificando, fortalecendo o coração de cada crente dessa igreja, Senhor. Oramos pelas nossas finanças, pedimos, ó Deus, o milagre do Senhor. Precisamos, ó Deus, que além de cada membro da igreja ser responsável, ó Deus, com as suas contribuições, precisamos, ó Deus, de milagre do Senhor. Estende as Tuas mãos, ó Deus, e abençoa-nos em nome de Jesus. Deus, supra todas as necessidades, ó Deus, da igreja e a cada pessoa que frequenta essa igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los e prosperá-los também. Deus amado, nós oramos pela viagem do presbítero da Lisa, Senhor, Pedrinho, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, levá-los, ó Deus, debaixo do Teu cuidado e trazê-los, ó Deus, debaixo do Teu cuidado. A viagem da Nair também, Senhor, que o Senhor possa protegê-la e guardá-la, e que ela, ó Deus, seja bênção para a sua filha, ó Deus, a sua filha seja bênção para ela, ó Deus, e que a Tua paz esteja sobre essa família. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, desde agora, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.